um slide de apresentação. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Imagino que vocês devam estar vendo aí. Eu perco, né, a visualização de vocês, mas fico aqui com a tela. Qualquer problema, me avisa aí, por favor. A gente vai, então, abordar aqui as cartas de Paulo, né? E é um desafio enorme isso, né? Porque é um conteúdo amplo, um conteúdo muito vasto, e a gente tem o desafio de fazer isso em 40, 50 minutos aqui, né? Que a gente vai conversar, e depois eu vou fazer a exposição, né? Depois a gente conversa a respeito desses tópicos, de outros que vocês queiram levantar. Mas, obviamente, né, pela densidade, pelo conteúdo tão primoroso, né, que o Espírito de Deus levou Paulo a escrever e propiciou, né, que a gente tivesse isso registrado nas Escrituras até hoje, de forma a nos edificar, né, como discípulos de Jesus Cristo. Então, a gente vai passar aqui por esses 3 tópicos, né? Essa foi a melhor maneira, assim, que eu encontrei de pegar tudo isso, né? E trazer aqui informações relevantes e, ao mesmo tempo, alguns pontos que podem nos ajudar de uma forma prática, né, na nossa vida. São coisas que, pessoalmente, me ajudam, né? Ajudam na minha fé. E a gente vai passar por esses 3 pontos nesses próximos minutos, né? Aspectos gerais aqui das cartas, inicialmente. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo, né? O servo que Deus escolheu para escrever, né? Para colocar todo esse conteúdo à nossa disposição, deixar isso registrado. E, por fim, eu quero trazer aqui alguns temas, né, importantes. São alguns mesmo, né? Porque tem são muitos temas riquíssimos, né, que a gente poderia ficar um ano inteiro, né, só estudando sobre eles, mas eu queria trazer alguns poucos temas aqui do que Paulo trata no geral nas cartas. Então, vamos começar aqui com os aspectos gerais, né, desse conjunto de epístolas. E esse quadro aqui é interessante, né, para a gente ter uma visão geral das cartas no contexto do Novo Testamento. É um quadro que facilmente a gente encontra aí na internet, né, tem o endereço aqui, mas aqui está o Novo Testamento, né, como Deus escolheu deixá-lo para a gente. A gente tem aqui os evangelhos, contando a história, né, da vida de Jesus, né, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aí João completando os 4 evangelhos, depois um livro histórico, né, que conta a história da igreja, os 30 primeiros anos da igreja, né, mais ou menos do ano 30 até o ano 60. A gente termina com Apocalipse, né, uma literatura um pouco diferente, né, para a gente hoje, né, a literatura apocalíptica, muito comum lá para os judeus, daquela época, né, especialmente. E no centro aqui de estudo, né, do Novo Testamento, a gente tem as epístolas, que a gente pode dividir em epístolas gerais, que vão ser estudadas, né, num próximo encontro. Acho que o Bruno vai trazer, né, essas informações e esse estudo das epístolas gerais. E aí a gente chega no nosso foco, né, nesse contexto geral do Novo Testamento, que são as epístolas de Paulo, que a gente pode dividir em eclesiásticas, pastorais e uma pessoal, né? Paulo escreve para Filemon de uma maneira direta, né, pessoal, tratando do assunto lá de Onésimo, né, que se tornou cristão em Roma. Epístolas pastorais que ele escreve para Timóteo e Tito, né, com um propósito muito específico de ajudar
Timóteo e Tito, né, na organização, na edificação das igrejas nas quais eles estavam, e as epístolas eclesiásticas, né, que Paulo escreve para as igrejas, né, eram cartas lidas publicamente nas igrejas e compartilhadas até, né, entre as igrejas. Então a gente tem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então aqui a gente tem o panorama geral com foco nas cartas de Paulo aqui que a gente vai estudar. Em termos percentuais, né, se a gente pega assim, número de páginas, né, eu acho isso interessante também, porque o Novo Testamento é como se fosse um livro, né, de 230 páginas. E isso é bem forte, né, porque é um livro fininho, mas que revolucionou completamente a história da humanidade, né, a partir dos ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas páginas não foram escritas nesses 2000 anos, né, de comentários, né, de teses, de estudos, de sermões, né, pregações, etc., a partir dessas 230 páginas aqui do Novo Testamento. E as cartas de Paulo seriam um livretinho, né, de 58 páginas, 60 páginas, mas cujo conteúdo, né, por sua característica especial de ter sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus, com um propósito, né, de edificação nosso, né, como igreja de Cristo, isso gera uma transformação e tem gerado, né, em todas as culturas, né, em todas as épocas, nesses 20 séculos aí de história de igreja cristã. Então, a maior parte aqui do Novo Testamento, né, é representada pelos evangelhos, né, seriam 46%, e logo depois vem as cartas de Paulo, né, que é basicamente 1/4 do evangelho. E esse é o foco do nosso estudo hoje. Esse quadro aqui também é interessante, né, nesse aspecto geral, da gente ter essa visualização das cartas e como elas foram escritas, né, também é um quadro que a gente encontra na internet. E aqui a gente tem essa linha, né, uma linha do tempo, que começa aí nos anos iniciais ali, né, depois da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. A história de Atos, né, dos apóstolos começa a ser escrita, e aqui a gente tem, na sequência, as cartas que compõem para a gente hoje o Novo Testamento. Essas datas, às vezes, não são tão precisas, né, então a gente não deve se ater tanto, né, de forma precisa às datas, mas para a gente ter uma ideia geral, bastante útil, né, mais ou menos quando que cada uma das cartas, pelo menos o que a maioria dos estudiosos acreditam que foram elaboradas originalmente. Então, a primeira carta que a gente tem do Novo Testamento é uma carta geral, né? Tiago escreveu, bem aqui em torno de 45 a 47, né? E aí depois vem a primeira carta de Paulo aos Gálatas. Isso já está lá no contexto, né, da primeira viagem missionária, né? Paulo já tinha implantado ali aquelas primeiras igrejas, e aí questões começaram a surgir nessas comunidades, né, iniciais entre os gentios, e muitas das cartas são escritas exatamente com esse propósito, né? Paulo, distante, né, havia iniciado a comunidade de fé, havia viajado para outros lugares já, e recebia notícias, né, daquelas comunidades daquelas igrejas que tinham sido implantadas. E aí ele escreve as cartas com o propósito de lidar com essas questões, né? Então ele começa a elaborar uma doutrina, né, para a igreja, com um propósito muito prático de lidar com questões que aconteciam naquelas comunidades. E aí vem, né, a segunda viagem missionária, e outras igrejas, né, são implantadas, e aí na sequência a gente tem
já em meados do século I, né, primeira e segunda Tessalonicenses, e na sequência, lá por volta do ano 56 a 58, né, primeira e segunda Coríntios e a carta aos Romanos. Depois, já nesses anos finais da história que Atos nos conta, vem as cartas, as chamadas cartas da prisão, né, que Paulo estava preso em Roma, e então ele escreve, né, Efésios, Filipenses, Colossenses, a carta para Filemon, né, aquela carta pessoal que a gente falou. Nessa época que Pedro escreve as duas cartas dele, né, que compõem o Novo Testamento, e a gente termina com as pastorais, lá por volta do ano 65, do primeiro século. Então a gente tem 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então, nesse contexto histórico, né, nessas décadas, que o Novo Testamento vai sendo formado, né? E lá para frente, mais no finalzinho do primeiro século, a gente tem as cartas de João, né, e o Apocalipse sendo escrito e fechando o cânon do Novo Testamento. Mas então aqui a gente tem esse contexto também histórico, né, das cartas de Paulo, começando com Gálatas, né, a primeira carta que ele escreve, e fechando com as pastorais para Timóteo e Tito. Aqui a gente pode ver ainda dentro desses aspectos gerais, né, das epístolas, como que Paulo, na verdade, se apropriou, né, de um artefato cultural, literário, né, do primeiro século, que eram as epístolas, para servir a comunidade cristã. E isso é bastante interessante, né, quando a gente vê nesse aspecto, porque a gente pode se apropriar de muita coisa típica da nossa cultura, né, para que o evangelho seja alastrado, né, seja divulgado, e para que a igreja também seja edificada. As epístolas, né, ou cartas, era bastante conhecido, né, do mundo antigo, e tinha mais ou menos essa estruturação aqui, né? Começava com um endereçamento, uma pessoa ou um grupo de pessoas, tinha lá uma saudação, aí o assunto propriamente dito, né, o corpo da epístola, e terminava com uma conclusão. Então, o que Paulo, né, e os outros escritores cristãos fizeram foi tomar, né, esse gênero literário, né, esse artefato mesmo, né, que era comum lá da antiguidade, e usar isso em prol da fé cristã. E eles escreveram, né, essas cartas, né, que compõem o cânon do Novo Testamento, e várias outras que a gente nem tem hoje, né, o registro delas. Mas, basicamente, a adaptação que era feita, né, como está aqui nesse slide, o endereçamento era feito a um cristão, como no caso de Filemão, né, que a gente viu, ou a uma igreja, né, como as igrejas, né, em Colossos, aos Gálatas, né, em Roma, e assim por diante. A saudação, Paulo normalmente, né, se identificava ali e fazia uma saudação, só que no caso das epístolas cristãs, era comum nessa saudação haver orações, né? Paulo pedia a bênção de Deus sobre as igrejas, e às vezes essas orações, né, ou essa saudação inicial era seguida por ações de graças, né? Paulo, com o coração cheio de alegria, né, pelo que Deus estava fazendo ali no mundo naquela época, ele agradecia a Deus pela fé, pelo amor, pelo trabalho dos irmãos naquela comunidade de fé a qual estava sendo dirigida a carta. E por vezes a gente vê também doxologias, né, que são trechos de louvor, né, de exaltação, de honra ao Deus eterno. E aí ele partia, né, para o corpo da carta, né, que era o assunto, o que ele queria realmente tratar ali, né, as questões que ele queria lidar, e essas questões são de nível doutrinário, né, ético, que é a aplicação da doutrina na prática, né, da vida cristã e da vida comunitária,
conselhos pastorais, exortações, encorajamento, instrução. Ou seja, a gente encontra uma vastidão de assuntos assim nessas cartas, né, que Deus preservou para a gente. E por fim, ele fazia uma conclusão que poderia ser também um novo hino de louvor, né, ou uma bênção apostólica, e assim fechava essa carta. Em termos de redação, né, às vezes se levantam perguntas, né, sobre isso, como que era feita a escrita, né? Paulo escreveu todas essas cartas, e na verdade assim tinham três modos básicos de redação, né? O próprio autor poderia pegar lá, né, o pergaminho, né, o papiro, o material que fosse, e de próprio punho ele redigia, né, a carta. Poderia ser com a ajuda de um outro irmão, né, que ele ditava e essa pessoa iria escrevendo, né, aquelas palavras, ou ainda existe a possibilidade de se passar ideias gerais, né, o autor, no caso Paulo, passava os tópicos gerais que ele queria abordar naquela carta, o secretário, né, escrevia e retornava isso, né, para o autor da carta, que fazia as correções necessárias, e aí a carta era enviada. Então, esses três modos pode ter acontecido, né, nessas cartas que a gente tem no Novo Testamento sobre Paulo, mas isso não é incomum, nenhum desses modos aqui era incomum de acontecer. Então, esses são aspectos gerais, né? A gente parte agora aqui para o segundo tópico que a gente se propõe a abordar, que é um pouco desse discípulo, né, que Deus escolheu, né, para fazer um trabalho bem específico no primeiro século e escolheu para redigir, né, essas cartas que a gente tem hoje, que é o foco aqui do nosso estudo. Então vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Aqui a gente tem uma sequência de eventos, né, que contextualiza a gente também historicamente, né, a partir do nascimento de Jesus, né, que por uma questão de calendário, né, Jesus provavelmente nasceu aí em algum momento do ano 4 antes de Cristo, né, por mais engraçado que isso possa parecer. Paulo era mais novo do que Jesus, né, ele nasceu um pouco depois, talvez aí cerca de 10 anos, né, por volta do ano 5, do ano 10, depois de Cristo, a gente deve ter tido, né, o nascimento de Saulo de Tarso. No ano 30, houve a crucificação de Jesus, e aí, que eu coloquei aqui em destaque, né, no centro dessa história, no ano 33, aí, ou por volta disso, a gente tem um evento de fato central na vida de Saulo, que foi o encontro dele com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco. A gente conhece bem essa história de Atos, quando ele saía em perseguição, né, aos cristãos, e aí Jesus se revelou, né, se apresentou a ele de uma forma muito, muito forte até, e isso marcou uma virada, né, extremamente profunda na vida, no coração de Saulo, e aí começa a vida do discípulo de Jesus Cristo e do apóstolo, né, enviado pelo Senhor Jesus. Dando um salto aí de algumas décadas, né, lá no ano 60 ele chega a Roma, né, que era um dos grandes objetivos estratégicos, né, dele, evangelístico. No ano 64, a história nos conta, né, que Roma é incendiada, né, aquele incêndio lá provocado por Nero. Nero era um imperador da época. A culpa é jogada sobre os cristãos e inicia uma grande perseguição aos cristãos, né, à igreja no primeiro século. E provavelmente nesse contexto aí, Paulo é decapitado em Roma, né, lá por volta do ano 66, 67, e aí a gente tem o
o final da jornada terrena, né, de Paulo. Mas, basicamente, esses são alguns eventos para a gente contextualizar a vida de Paulo. E eu queria trazer uma citação, né, do N.T. Wright, né, que é um autor que escreveu sobre a vida de Paulo, né, depois desses textos aqui vai ter o livro, que é bastante interessante, e quem quiser consultar depois pode ficar à vontade. Mas nesse trecho aqui, eu queria destacar, né, alguns elementos, né, sobre a vida de Paulo e o que o N.T. Wright traz a respeito, né? Ele diz assim, quando a tradição cristã fala da conversão de Saulo, devemos parar e refletir. Em nosso mundo, é comum aplicarmos o termo a alguém que se converte de uma religião para outra. Mas não foi isso que aconteceu no caso de Paulo, né? Pois nem por um segundo Saulo deixou de crer no único Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 20 e poucos anos depois, ele escreveria sobre ter vislumbrado a glória de Deus na face de Jesus, o Messias. Então, eu acredito que isso daqui ajuda um pouco a gente, né, que está distanciado, né, da história, né, 2000 anos, a entender um pouquinho daquele contexto ímpar, né, lá entre os judeus, no qual surgiu o cristianismo, né, por assim dizer, mas surgiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. No caso de Saulo, né, ele tem as raízes, né, profundas no judaísmo. Ele era um judeu, ele fala sobre isso nas cartas, né, o fervor dele, o zelo dele para se cumprir a lei. Mas ele sempre na vida aprendeu a crer no Deus de Israel, né, no Deus revelado a partir do Antigo Testamento. E essa fé o levava a uma ação, né? Então, o autor aqui nesse texto, né, ele fala, olha, não houve uma conversão no sentido de que às vezes a gente tem hoje em dia, né, de uma mudança de instituição, uma mudança de religião, né, por assim dizer, mas o que aconteceu foi que Saulo, né, realmente conheceu o único e verdadeiro Deus, aquele Deus que ele procurava conhecer e procurava servir ao longo da vida dele, mas que as lentes, né, a visão que ele tinha era bastante distorcida, né, e ainda assim ele procurava servir ali de todo o coração, mas ao ser revelado para ele, né, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente houve uma conversão no coração, no sentido dele ser convertido a Cristo, né, dele conhecer verdadeiramente o Deus que ele sempre buscou e que ele sempre quis servir. E aí, na continuidade aqui desse texto, né, o N.T. Wright fala o seguinte: não havia nada chamado de cristianismo no primeiro século, né? Ainda não existia isso, né? A igreja estava começando. Apenas um grupo de pessoas que criam que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel e o Senhor legítimo do mundo. O que impulsionou Paulo, a partir daquele momento na estrada de Damasco e subsequentemente por toda a sua vida, foi a fé de que o Deus de Israel havia feito o que sempre dissera que faria, que as escrituras de Israel haviam sido cumpridas de maneira inimaginável, que o templo e a Torá não eram em si realidades definitivas, mas sim sinais gloriosos que apontavam para frente em direção à realidade de novos céus e nova terra gerada em Jesus. Ou seja, aquele encontro de Damasco ali, né, da estrada de Damasco, para Paulo, significou o conhecimento de Deus, né, e quando as coisas começaram, então, a fazer sentido para ele na interpretação do Antigo Testamento de uma forma
mais apropriada, de acordo com o que Deus realmente desejava a partir da sua revelação. Então, isso impulsionou Paulo para o restante da vida dele de uma maneira extremamente forte e consistente. E eu quis trazer isso daqui porque, na verdade, a mesma coisa, né, que impulsionou Paulo, né, como esse texto traz, é o que deve nos impulsionar também ao longo da nossa jornada, né, da nossa vida cristã. E eu resumo isso daqui em dois pontos, né? Primeiramente, o conhecimento pessoal do Senhor Jesus, e depois o que eu chamo aqui de elaboração da fé. Primeiro, né, o conhecimento de Jesus, né? Lá em Atos 9:5, a gente tem esse versículo aqui, né, que para mim é bastante chave em toda essa história, que Saulo então pergunta, né, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, né, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, a primeira coisa, né, revolucionária, transformadora, para Saulo e para cada um de nós, é o conhecimento pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conversão, a conversão cristã, não é meramente uma mudança de religião ou uma mudança de alguns hábitos na vida, não. A conversão cristã que Paulo, né, destaca e elabora doutrinariamente, né, nas suas cartas, inclusive, é uma conversão a uma pessoa. É a gente parar na nossa vida e converter, né, o nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa vontade, os nossos sentimentos, né, ou seja, todo o nosso ser, todo o nosso coração para uma pessoa, que é a pessoa de Deus, na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o fator transformador inicial e a grande motivação que continua nos impulsionando ao longo de toda a nossa jornada cristã nessa terra. Então, o chamado da Bíblia é justamente esse, né? A cada dia nós nos convertermos a Deus, a cada manhã nós nos convertermos ao Senhor Jesus, no sentido de pararmos, né, abrirmos os nossos olhos e nos voltarmos para Ele e vivermos cada dia da nossa vida pela fé que vem de olharmos e de nos relacionarmos com o Senhor Jesus. Então, esse é um fundamento. E o outro, com relação à elaboração, né, porque a partir disso, Paulo começou a buscar a Deus, né, para colocar em ordem todos os seus pensamentos. E aí houve uma reconfiguração da mente dele, né, porque muita coisa que ele tinha aprendido, ele aproveitou, né, ele não jogou tudo fora, né, todo o conhecimento que ele tinha das escrituras, né, do Antigo Testamento, tudo isso foi muitíssimo aproveitado, né, por Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que ele foi construindo a partir daí foi a partir dessa revelação de Cristo e das coisas subsequentes, né, que Deus ia mostrando para ele a partir desse momento, né, inicial ali da estrada de Damasco. Ele foi elaborando e enraizando a doutrina de Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus, o Evangelho, né, os princípios do reino de Deus no coração dele. Essa é outra coisa, irmãos, extremamente importante para nós, porque a partir da nossa conversão, né, que pode ter se dado há alguns dias, algumas semanas, ou há muitos anos, né, talvez décadas, nós somos chamados, e é muito importante que, pessoalmente, diante de Deus, e com a ajuda uns dos outros, a gente comece esse processo que não vai ter fim aqui na nossa jornada, de cada vez mais elaborarmos e enraizarmos, abrirmos espaço para que o Evangelho se solidifique e se aprofunde no nosso coração. Então, como exemplo, eu trago aqui essa passagem de Romanos 8, né, 31 a 35,
que são algumas perguntas, né, que Paulo faz ali no meio da carta aos Romanos, e que nos faz pensar, mas que eu enxergo também como resumos, né, como sínteses de grandes e profundas elaborações que ele fez ao longo de muitos anos, a partir da própria experiência pessoal dele. Então ele diz assim, né, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Né? E ele continua lá na carta dele, mas ele deixa para a gente essas perguntas. E se a gente lê esse trecho no contexto de Romanos, a gente pode perceber claramente essa elaboração, né, que na vida de Paulo começa ali, né, dos capítulos iniciais de Romanos, mas especialmente capítulo 6, 7, até chegar aqui no capítulo 8, ele vai falando da vida dele, ele vai falando do passado, em todas aquelas regras do judaísmo, e como que era a luta profunda do coração dele contra a cobiça e contra a carne, e como que ele não conseguia vencer de forma alguma a própria natureza dele a partir do legalismo, e como que a partir da revelação do Senhor Jesus, as coisas começaram a ter um novo sentido e ele ganhou uma nova força a partir da graça de Deus. E assim, em Cristo, ele tem a vitória sobre todas as coisas e ele se torna mais do que vencedor. E aí ele chega a grandes conclusões que sustentaram a vida dele. Irmãos, assim deve ser conosco. Hoje, por exemplo, né, nós podemos, diante das coisas que nós passamos, né, das dificuldades, dos desafios da nossa vida, seja, né, com a pandemia, seja com qualquer outra doença, ou com questões familiares, ou questões pessoais, enfim, nós podemos dizer coisas como, Deus está no controle, né, e isso pode ser algo muito superficial, né, e a gente ouve isso bastante até, né, um mero jargão religioso, ou isso pode ser fruto de uma elaboração profunda nossa com Deus e com a ajuda de irmãos e irmãs próximos que demonstra uma fé robusta e consistente, né, que diante da dificuldade nós vamos ser afligidos, vamos ser angustiados, mas não vamos ficar desesperados ou perder a nossa fé, nós vamos nos manter sóbrios, nós vamos nos manter firmes, porque a nossa confiança está verdadeiramente num Deus que está no controle de todas as coisas. E assim é com vários outros aspectos da fé, né, que tem nas Escrituras, que está aí nas cartas de Paulo, mas que demanda de cada um de nós uma elaboração de como os princípios, os ensinamentos de Cristo realmente vão fazer sentido na minha vida prática e vão sustentar o meu viver, o meu dia a dia, a partir dessa fé enraizada no coração, obra do Espírito de Deus, mas com cada um de nós abrindo espaço, né, para que a palavra e o Espírito sejam edificados no nosso coração, no nosso interior. Então, essas duas coisas, né, sobre Paulo e a vida dele, eu acho muito relevante para a gente hoje, né, a conversão e o motor, né, que o impulsionou ao longo de toda a vida cristã dele, é a mesma coisa para a gente. As experiências são diferentes, mas a essência é a mesma. E essa questão da elaboração da fé, que é fundamental para cada um de nós.
E aí, partindo aqui para o final, né, a gente falando de temas que Paulo traz nas cartas, né, propriamente, vou deixar aqui nesse slide, né, temas muito gerais, né, nessa tabela aqui, cada uma das 13 cartas tem aqui um breve resumo, né, do que elas tratam. Se alguém quiser se aprofundar mais, né, e ter uma visão mais geral e mais ampla, né, de cada uma das cartas, essa daqui é uma boa fonte, né, como ler a Bíblia livro por livro, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, mas tem vários recursos, né, várias Bíblias que trazem bons comentários, enfim, a gente pode lançar mão disso. Mas, pensando, né, em como resumir, né, essa tarefa extremamente desafiante, né, de como resumir todos os escritos e ensinamentos, né, que Deus nos dá a partir das cartas paulinas, eu me lembrei desse versículo aqui, né, que Paulo instrui Timóteo, falando para ele se atentar muito para a vida dele e também para a doutrina, perseverar nisso, né, porque isso vai levá-lo à salvação, e tanto dele quanto das pessoas ao redor dele. A meu ver, essas palavras aqui resumem bastante o conteúdo, né, e os propósitos das cartas de Paulo. O propósito é doutrinário, é se definir ou dar uma diretriz doutrinária para aquele cristianismo que estava se iniciando lá no primeiro século, né? Elaborar e estruturar os ensinamentos de Cristo, né, para que as comunidades de fé, as igrejas locais pudessem ser construídas. Essa doutrina ela não está desconectada da vida, né, ela é completamente conectada com o nosso dia a dia, com a vida prática, né, então nós vivemos os ensinamentos de Cristo, vivemos o cristianismo, vivemos a doutrina, e isso conduz à salvação, né, que é um tema também presente, né, na Bíblia, mas nas cartas de Paulo, né, com certeza, que é o nosso foco aqui. A partir disso, a gente tem um desenvolvimento doutrinário, que eu trouxe aqui nesse quadro, né, que resume alguns tópicos que, cada um desses tópicos, né, Paulo trata em algum momento, né, em uma ou em várias cartas que ele escreve, mas que resume, num certo sentido, a salvação, né, a grande salvação que Deus providenciou para nós, né, e salvação vista de uma maneira muito ampla, de eternidade a eternidade, né, salvação de cada um de nós é um processo que começa na eternidade, né, como Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4 ali, né, ele fala que cada um de nós estávamos no coração de Deus antes do mundo existir, né? Então, desde a eternidade, Deus sonhava por amor, né, com cada um de nós. E aí se dá, né, toda a questão da criação, e nessa linha, aqui, essa segunda linha, né, aqui em cima do quadro, a gente tem a cosmovisão cristã, né, os pilares da cosmovisão cristã, que eu acho algo fundamental, né, é uma dessas elaborações, né, que a gente precisa ter bastante enraizado no coração, para que a gente tenha as lentes corretas, né, a perspectiva correta a partir da revelação do Criador, para a gente interpretar as questões que acontecem tanto conosco quanto no mundo ao nosso redor, na sociedade, na contemporaneidade, né, no momento que a gente vive. Então, essa convicção, né, de criação, né, o mundo foi criado bom porque Deus é bom, teve a queda, né, o pecado entrou no mundo, então, a partir daí a gente tem a origem, né, de todas as coisas desconfortáveis e cruéis, né, e toda a aridez, né, que a gente vê ao nosso redor, né, toda a opressão, enfim,
todo pecado, né, começa daí, mas há um plano redentor, né? Jesus é o centro desse plano e efetivamente ele fez essa obra redentora que é a nossa esperança, e a gente caminha para a consumação de todas as coisas, para um novo céu e nova terra, como a gente vê, né, tanto em Paulo quanto em outras passagens do Antigo e Novo Testamento, né? E aí, aqui na sequência, a gente tem vários tópicos, né, nesse sentido, e Paulo trata cada um deles. Obviamente, a gente não vai ter, né, como abordar, né, nem superficialmente, né, cada um deles, mas a gente tem a eleição, né, como Deus já sabia, né, de cada um de nós, e já sabia da constituição do seu povo desde antes da fundação do mundo, o chamado para o evangelho, né, como Deus faz gerar em nós, né, uma fé salvadora a partir da nossa aceitação a esse grande presente, né, o evangelho que nos é anunciado, arrependimento, a confissão, o batismo, né, como aquele momento, como Paulo fala em Romanos 6, no qual somos justificados, somos regenerados quando recebemos o Espírito Santo de Deus, somos adotados como filhos, né? A filiação, a adoção nessa grande família de Deus, a vida de santificação, de perseverança em Cristo e a glorificação. Teremos um corpo semelhante ao que Jesus tem hoje, né? E habitaremos com Deus para todo sempre, né, de acordo com o plano e o desígnio dele. Então, todos esses aspectos doutrinários são tratados e podem ser estudados, né, nas cartas paulinas. E, finalizando aqui com esse último slide, né, como que a doutrina, né, vem para a nossa vida e é transformadora, né, tem esse poder renovador, tem esse poder de animar a nossa fé e nos levar adiante, né? E eu destaquei aqui 3 pontos, né? Que, a meu ver, são muito importantes, e tem vários outros, irmãos, mas só para a gente comentar aqui rapidamente, né? Os escritos de Paulo nos ajudam muito com relação à nossa identidade e à vocação cristã, especialmente nesse tema que Paulo aborda em vários momentos, né, das cartas. Nós somos filhos e filhas de Deus. Fomos adotados, como a gente viu, né, no quadro anterior. Isso é fundamental, né? E eu trago aqui Efésios 5, 1 e 2, né, onde ele fala: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, esse sacrifício de Deus, né, esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, ele nos propicia essa grande bênção que é nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Isso sempre foi, né, de extrema importância, mas é extremamente importante hoje, eu acredito, porque hoje nós temos várias questões que apontam para a definição da nossa identidade pessoal, né? Isso acontece com cada um de nós, isso acontece com os nossos filhos, né? com as novas gerações. Somos chamados a definirmos quem somos. E aí entra a grande questão, né? Como que eu sei quem eu sou verdadeiramente, na essência? Né? O que vai me definir como pessoa? Será que são os meus sentimentos? Né? E a gente vê que essa é uma armadilha muito comum. Né? O que eu sinto que eu sou dessa forma, ou que eu sou assim, e isso define quem eu sou. Né? A gente pode trabalhar isso dentro, por exemplo, da autoestima, né? Às vezes temos uma baixa autoestima e aí esse sentimento vai definir que nós somos alguém indigno,
alguém que não presta para nada, né? Alguém que é menor, é inferior às outras pessoas, né? Isso vai definir, né? Esse sentimento vai definir a minha identidade, por exemplo, ou a identidade pode ser definida pela vontade, né? Eu tenho muita vontade de ser assim, então eu vou construir, né, o meu ser nessa direção, ou pelo pensamento, né, pela elaboração de um pensamento, né, eu vou essa filosofia aqui, esse essa construção é bastante interessante. Eu acho que eu sou isso daqui. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vê claramente que a nossa identidade não é definida por nós, né? Ela é definida pelo nosso Criador, a quem pertencemos, né? Nós não trabalhamos para nascer, né? Nós não conquistamos a nossa vida, né? No sentido de nos autoconstruirmos, né? E de nos autossustentarmos. Deus nos trouxe à existência e Deus nos sustenta e Deus define a nossa identidade. Então, a identidade do ser humano, né, e especialmente nossa identidade, vem de fora para nós. Porque o nosso Criador, aquele que nos ama, define isso. Você é meu filho, você é minha filha. E isso é o que deve fazer sentido, né? E tem outros aspectos da identidade cristã, somos discípulos de Cristo, somos nova criatura. Paulo, nas suas cartas, fala de vários desses aspectos, né? Mas isso é um tema relevante para os nossos dias, para as nossas vidas, eu acredito, né? Tanto a identidade como a vocação, né? Deus nos chamando para exercermos essa identidade de acordo com o que Ele definiu para cada um de nós. Um outro tema que eu acho extremamente relevante para a gente hoje é vida em comunidade, né? O cristianismo definitivamente não é para ser vivido sozinho, né, de forma isolada. Ele é para ser vivido em comunidade, né? Deus em si é um Deus em comunidade, né? Quando a gente fala de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um Deus trino e ao mesmo tempo único, e que se basta, né, em si pelos seus relacionamentos ali, né, internos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus constituiu a igreja, né, o seu povo, como uma comunidade. E é assim que nós devemos viver a vida cristã, por mais desafiante que às vezes isso seja, né, em algum contexto, mas, novamente, a doutrina, a Bíblia, em especial as cartas de Paulo, trazem para a gente elementos para a gente lidar com essas questões difíceis que acontecem na comunidade, para que realmente sejamos povo e filhos e filhas e família de Deus. Então aqui eu trago esses versículos, né, para a gente ter uma visão bíblica a respeito. Efésios 4, né, fala: vivam de maneira digna da vocação de vocês. Já que Deus estabeleceu a identidade, chamou vocês, vivam de uma maneira digna. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É o que diz Gálatas 3, 26 a 28. Então, irmãos, eu, especialmente nesse momento que a gente vive, né, de pandemia, e um tempo, eu não sei exatamente como vocês estão aí no Rio de Janeiro, né, mas um tempo onde, no geral, as igrejas estão retornando para os cultos presenciais, né? Normalmente a gente vê cultos híbridos, né, sendo transmitidos e um grupo presencialmente cultuando a Deus. Essa convicção de comunidade é algo fundamental, né, que nós somos
super gratos, né, pelas ferramentas que Deus coloca, né, a tecnologia, é maravilhoso a gente estar aqui de lugares diferentes, né, de países diferentes, e a gente poder, né, estar junto aqui em verdadeira comunhão, né, mas a igreja é construída com algo a mais do que isso, né? A gente precisa estar junto, verdadeiramente, junto uns com os outros, e junto como povo de Deus, num só lugar, né? Cultuando, adorando a Deus juntos, aprendendo de Deus juntos, né? Abraçando uns aos outros. E, obviamente, né, tem os desafios como esse, né, dessa fase que a gente passa, mas daqui para frente, ao restaurarmos, né, o convívio presencial, essa convicção aqui é de extrema importância. E Gálatas, né, esses versículos aqui de Gálatas são muito citados por vários filósofos, né? Na verdade, tem um movimento na filosofia contemporâneo de vários pensadores não cristãos que têm meio que redescoberto Paulo, né? Porque esse daqui é o sonho de comunidade para muitas correntes de pensamento, né? Imagina uma comunidade que não tem questões de gênero dividindo essa comunidade, não tem questões sociais, nem questões étnicas. É isso que Paulo fala, que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Esse é o sonho, né? Mas o que falta para a filosofia é o entendimento de que esse sonho só é realizado por meio do sacrifício de Cristo na cruz, por meio do poder de Deus, não é humano, né? É pelo poder de Deus. E cabe a nós, né, abraçar essa responsabilidade e no poder de Deus, na graça de Deus, construirmos cada vez mais comunidades assim, onde ou nas quais homens e mulheres vão se respeitar e vão servir um ao outro e vão abraçar o papel que o Criador deu para cada um e não vão tratar um ao outro com superioridade ou com inferioridade, mas vão ser irmãos e irmãs no mesmo contexto, onde questões étnicas não vão representar nada, né? E não vão nem arranhar a comunhão ou a união. Ou seja, isso só é possível quando Cristo realmente for o nosso Senhor e nós nos enxergarmos e vivermos efetivamente como filhos e filhas de Deus no contexto dessa família. E finalizando, Paulo fala bastante sobre o testemunho de Cristo e a pregação do Evangelho, né? Eu trouxe aqui Romanos, capítulo 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nem ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Esse é ao viver esse evangelho, é impossível não divulgarmos, não falarmos ou não transmitirmos esse evangelho, seja por nossas palavras, seja por nossa vida, né? A vida cristã vivida integralmente, né? No trabalho, na rua, no meio da nossa família, onde quer que estejamos, nós vamos viver e transmitir os princípios do reino de Deus. E isso, como Paulo fala para Timóteo, né? Vai alcançar e vai salvar a nós e a muita gente ao nosso redor. Irmãos, em síntese, é isso que eu queria trazer. Eu vou sair daqui dessa apresentação e vou passar, né, de novo aí a palavra para o Samuel, novamente agradecendo muito, né, a presença de cada um de vocês e a oportunidade da gente estar junto, né? Espero que nesses poucos minutos assim a gente tenha conseguido transmitir algo, né, de edificante e inspirador para a vida de cada um de nós. Samuel. Obrigado, Denilson. Foi incrível
não só o conhecimento que você transmitiu, mas a mensagem para o nosso coração, né? Achei muito legal você colocar sobre os pontos da vida de Paulo, né? Também colocar os aspectos gerais no início. Enfim, muito obrigado, Denilson. Eu vou abrir aqui a, a fila para quem quiser fazer perguntas. Você pode levantar a mão ou escrever no chat, né? O Kleber aqui já foi o primeiro, né? Mas você pode levantar a mão ou colocar aqui no chat e a gente vai fazendo. A gente tem uns 20 minutos aí, mas espero que você consiga. Tá bom? Então vamos lá, Kleber, pode ir. Amém, amém. Poxa, obrigado, irmão, aí pela aula, como o Samuel falou, né, me fez lembrar justamente as cartas de Paulo, né, que as cartas de Paulo são muitos ensinamentos, mas além de elas terem uma profundidade, né, teológica, elas no final sempre trazem um encorajamento espiritual, né? E obrigado aí também pelo Samuel e por esse projeto 365, né, que tem me ajudado muito, eu tenho acompanhado as aulas, mas em relação a uma dúvida que está muito em voga, né, das cartas de Paulo, que é muito discutido, é que as pessoas dizem que há um descompasso entre os ensinamentos não escritos de Jesus, né, isso é muito debatido, que dizem que Jesus, na verdade, era como se fosse um humanista liberal, né, e ele transmitiu isso oralmente para os discípulos, mas os discípulos, de certa forma, deturparam isso tanto no escrito dos evangelhos, e Paulo seria a figura de acordo com alguns estudiosos, teria aumentado essa deturpação, né? Aí eu queria saber como a gente poderia ter certeza de que haveria uma fidelidade dos escritos de Paulo, né? E também dos discípulos em geral, nas cartas, em relação aos ensinamentos de Jesus, né? De que forma a gente poderia ter essa confiança de que não houve, né, uma mudança, não foi corrompido, né, os ensinamentos de Jesus, né, através das cartas paulinas. Não só nas cartas paulinas, mas é porque dizem que Paulo ele foi quem havia deturpou mais do que os outros. Essa é a minha dúvida. Certo. Eu acho isso bastante comum, né? Esse tipo de questionamento, porque, assim, né, como sociedade, né, a gente vai construindo uma cosmovisão própria, uma maneira, né, de olhar o mundo, e a partir disso a gente como sociedade, né, vai tentando adaptar todas as coisas a partir desses pressupostos, né, da nossa visão, das nossas concepções. Então, é comum, né, surgir esse tipo de questionamento. Quando a gente olha para a Bíblia, né, eu acho que a grande evidência, né, que a gente tem é a maneira que, historicamente, né, o cânon do Novo Testamento, em especial, foi composto. E aí, quando a gente trata assim, de livros antigos, né, o número de cópias, as datações, né, a cópia mais antiga e a diferença dessa cópia mais antiga para o original é uma distância que, no caso da Bíblia, né, e em especial do Novo Testamento, é bem próxima. Então, quando a gente começa a estudar sobre essas questões de historicidade, a gente percebe que de todos os escritos antigos, né, nada se compara ao Novo Testamento, né, ou à Bíblia como um todo, porque a gente tem um número avassalador de cópias, né, a gente tem muitas evidências nesse sentido de que o texto permaneceu fiel, né? E aí, com relação à questão dos ensinamentos, né, de haver uma coerência entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Paulo, a gente pode analisar a coerência interna, né, do documento. E aí a gente observa, né, que, de fato,
uma conexão, né, entre os evangelhos e as cartas, tanto as cartas paulinas quanto as cartas gerais. E no final das contas, o que eu acredito, né, por mais que a gente entre, que a gente examine evidências, vai ficar a questão da fé, né? Nós acreditamos que Deus, num processo aí que durou cerca de 1.600 anos, ele compôs a Bíblia, né, o que a gente conhece hoje como Bíblia, né, com todas essas escrituras, né, e esse não foi um processo humano, né, foi um processo que Deus usou seres humanos, mas não um processo humano, foi um processo divino, né, guiado ao longo da história, para que pudesse sustentar a nossa fé hoje. E aí, quando a gente dá esse passo de fé, eu acredito que as coisas começam ou continuam, né, a fazer muito sentido, porque aí você vê a harmonia da Bíblia, né, você vê autores diferentes falando coisas, cada um no seu tempo e muito harmônicas, né. A Bíblia é um livro lindo, né, assim, em todos os aspectos, né, mas você vê o início, né, de Gênesis com o Éden, e o final de Apocalipse, né, com a cidade jardim, com o Éden dentro da cidade, né, ou seja, a cultura e aquele plano original de Deus no paraíso, né, se concretizando e todas as coisas sendo consumadas. Então, há um Deus, né, que guia todo esse processo, inclusive esse processo de formação, né. Então, questionamentos são levantados, mas não tem uma consistência, né, assim, cabal, né, no sentido de, puxa, realmente isso daqui é assim, né, é falso ou é incoerente e não dá para refutar isso daqui. Não existe isso. E quando a gente crê e pratica, aí a coisa faz um sentido, né, que joga fora qualquer tipo de dúvida, né, nesse sentido. Mas, enfim, em linhas gerais é isso. Mas, como eu falei, né, hoje em dia, muitos filósofos, né, começam a trabalhar com Paulo, com a figura histórica de Paulo, e tentando se apropriar de alguns elementos, né, que não conseguem porque falta a base de tudo isso. E a partir dessa tentativa de apropriação vem muito questionamento e muita distorção daquilo que realmente, né, as escrituras falam. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. A Vera agora levantou a mão aí. Vamos. Bom dia, obrigada, Denilson. Queria muito expressar gratidão, né? Como é emocionante ver a conversão de Paulo e essa visão de Deus, né, como um todo. Isso que mais me chamou a atenção na sua aula, ver que, além de tudo, Deus tinha um plano maior do que isso. E quando a gente pega a visão de Deus, a gente consegue entender o todo, né? E não somente as partes, né? Como Paulo, num momento, ele nem foi bem aceito porque ele era matador de cristãos, mas Deus tinha um plano perfeito para ele, né? E como a gente também não pode fazer distinção de religião, porque Deus está trabalhando em cada um, né? No tempo certo de cada um, e que não é questão de religião, é você pegar a visão de Deus, né? Então isso me chamou bastante atenção na sua aula e que me acrescentou muito, muito obrigada, né? E a gente não ter discriminação de nada e ter a visão de Deus, que tudo está no controle de Deus, né? Não está no nosso controle. A gente às vezes quer fazer com a nossa força, mas Deus tem um plano. A gente tem que confiar e a conversão de Paulo, que falando um pouco aí, também dá muita convicção de que ele era coerente, foi a forma como ele morreu por Cristo, né? Ele se entregou totalmente. Então, ele era uma pessoa totalmente dedicada à causa quando ele realmente pegou
a visão de Deus, né? E incrível, eu pude aprender que ele já seguia Deus, né? Ele tinha um amor a Deus antes, porque assim, na nossa visão é que Paulo era matador de cristão, então era uma pessoa contra, né? Mas ele vivia a cultura da época, né? Porque antigamente Jesus ele era novo, então estava chegando, então para ele era muito difícil. Mas quando ele juntou as peças, né, do Antigo Testamento e viu que tudo se concretizava na figura de Cristo, isso fez com que ele tivesse convicção e se convertesse. Isso foi muito especial poder pegar esse ensinamento seu aí. Muito obrigada. Valeu, Vera. Obrigado pelo comentário aí. De fato, né, Paulo fazia todas as atrocidades lá, julgando, né, que ele estava fazendo um bem a Deus, né? E aí essa maneira da gente enxergar o mundo, né, a gente percebe o poder que isso tem e o quanto impacto isso causa para o bem ou para o mal, né, na vida de outras pessoas, né? E isso nos ajuda a até ter misericórdia, né, e aprender os caminhos para ajudar outras pessoas como servos de Deus, né? Então é uma coisa bastante interessante assim da gente pensar, e me ajuda muito nessa questão aí que você levantou, né, ou assinalou, porque às vezes eu fico pensando, né, em amigos do trabalho, por exemplo, né, puxa, como é que eu vou comunicar o evangelho, né, para essa pessoa aqui especificamente? E quando eu penso nisso, né, a comunicação do evangelho é basicamente eu apresentar uma pessoa para esses meus amigos, que é a pessoa de Jesus Cristo, né, e ajudá-los a ter uma conexão, um relacionamento com Cristo. Isso me ajuda, né, na questão assim de evangelismo. E ainda só retomando ainda um ponto, né, interessante da questão que o Kleber levantou, né, para mim é significativo também quando Deus, né, envia Paulo, né, como apóstolo, e ele começa lá o trabalho dele entre os gentios. Mas logo no início ele vai a Jerusalém, ele nem conhecia os apóstolos, né, aqueles que andaram com Cristo. Ele vai lá e tem uma conversa com eles, né, num sentido bastante humilde, né, dizendo, olha, esse é o trabalho, ele faz um relatório e ele expõe o evangelho que ele estava pregando, né? Olha, é isso que eu prego, é assim que eu faço, e é isso que eu acredito que Deus me comissionou aqui a fazer. E aí eles se unem, né? Não, isso aqui está coerente, né? Com o que a gente acredita, com o que Cristo passou nos anos de convivência que nós tivemos, né? Eu acho que esse é um elemento também bastante significativo assim para a conexão, né, dos ensinamentos de Cristo por meio dos apóstolos que andaram com ele, e essa união, né, e esse aval dos apóstolos ao trabalho, né, que Paulo desenvolveu. Mas obrigado, irmãos, pelos comentários aí. Amém. Dulce, você estava com a mão levantada aí. Sim. Eu quero primeiro agradecer muitíssimo a criação desse projeto, pois eles têm proporcionado a gente um crescimento espiritual muito grande, né? E vejo como é promissor para toda igreja a forma como a gente vem lidando com situações e demandas de cunho social dentro das escrituras, né? Ampliando nossos horizontes, ampliando a nossa visão. E levantar o meu amigo Denilson pela contribuição dele, né? E tantos outros irmãos que têm se debulhado nessa expectativa de nos ajudar, de fazer a igreja unida nesse sentido. Mas, Denilson, numa aula anterior do CJ2, você se debruçou pelo caminho que Paulo fez para chegar nessas igrejas, a formação dessas igrejas, né? A rota deveria ser direto pela Itália, que era a rota mais fácil, né?
e por uma orientação de Deus e circunstâncias muito visíveis com relação ao desejo de Deus, Paulo faz uma rota pela Ásia. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. E eu queria que você debulhasse um pouquinho sobre isso, porque o alcance das igrejas que hoje nós conhecemos como cartas foi muito maior do que a rota dita como a ideal, né? Você poderia fazer um pequeno falar com a gente um pouquinho sobre isso, sobre a escolha dessa rota? Obrigada. Ô, Dulce, obrigado, que bom que você está aqui. Você e Djalma são muito queridos. É interessante, eu acho que você está falando lá da terceira viagem missionária, né, ou segunda viagem missionária, né, de Paulo, quando eles estão em determinado momento ali do empreendimento missionário, e aí Deus impede, né, que eles prossigam naquele plano que originalmente eles tinham traçado, né? E aí Paulo tem um sonho, né? Um homem da Macedônia pede ajuda, e aí eles vão para Macedônia, né? E começa a implantação das igrejas no Ocidente, né? Porque até então eles estavam trabalhando lá naquela parte oriental, né? Do mundo, e aí todo o Ocidente tem a perspectiva, né, de ganhar o evangelho, né, e a possibilidade de seguir a Cristo dentro do evangelho do Senhor, né? Eu acho que é esse o momento. E, assim, um ponto que eu acho muito significativo mesmo dessa história, né, e disso que você levanta, é algo muito sutil que pode acontecer, que já aconteceu comigo algumas vezes, né? Pode acontecer outras vezes e pode acontecer com qualquer um de nós aqui, em qualquer empreendimento, que é quando o nosso próprio sonho se mistura com o sonho de Deus e a gente não consegue mais identificar até que ponto eu realmente estou fazendo a vontade de Deus, de acordo com a orientação do Espírito, e até que ponto que eu estou fazendo a minha vontade, de acordo com o desejo do meu coração. Isso é muito significativo e extremamente importante, porque significa eu estar fazendo a obra de Deus ou eu estar fazendo a minha obra, né? Eu estou construindo para Deus e para a glória de Deus, ou eu estou fazendo algo que é para mim, do meu jeito, né, de acordo com as minhas intenções. E às vezes Deus nos confronta, né? Eu acredito que foi isso que aconteceu com Paulo e com aquela equipe missionária ali, né? Que Deus estava chamando a atenção deles e falando, olha, pelo menos agora os planos mudaram, né? Eu não quero que vocês continuem por aqui, vão por aqui, porque essa é a minha obra, esse é o meu plano e essa é a minha direção. Às vezes não é tão rápido a gente entender isso, né? Porque o nosso coração está envolvido com um projeto, né? Com um sonho, que, como eu falei, sutilmente ele deixa de ser o sonho de Deus e começa a ser o nosso sonho. E aí a coisa tende a não ir bem. E pela experiência, né, eu acredito que a gente pode ter alguns indicadores, assim, como é que a gente se sente quando as coisas não saem de acordo com com o que a gente quer, ou com o que a gente planejou, por exemplo. Ou quando a gente tem irmãos ou irmãs que pensam diferente, né, e trazem uma ideia que confrontam com a nossa ideia, né, como que a gente vai lidar com isso e resolver isso, né, no contexto ali real, né, prático que a gente vive. Quando a gente está realmente fazendo a obra de Deus, né, como um servo, e a gente quer glorificar a Deus e a gente crê que Deus está no controle, né, de todas as coisas,
A gente pode até sentir momentaneamente, mas vamos confiar, vamos entregar, né, vamos buscar a orientação, né, do Espírito. E tem duas coisas que são fundamentais, né, para mim, assim, pessoalmente. Primeiro é o que a Bíblia chama de testemunho interno do Espírito Santo, né? Deus habita em nós. Então Deus fala conosco, né? O Espírito de Deus fala conosco. E depois um testemunho externo, né? Se a gente tem irmãos, irmãs do nosso lado que vão dizer, vão apoiar ou vão falar, olha, eu não me sinto bem com isso, né? Deus fala por meio dessas pessoas que também têm comunhão com Ele. Então, se eu estou em paz com algo, né, no meu interior, com fé, com visão, com alegria para executar, e pessoas que amam a Deus do meu lado apoiam, então é um grande indicativo, né, de que eu estou caminhando aqui de acordo com a vontade de Deus. Quando isso não acontece e eu fico brigando, né, é muito interessante que Jesus fala para Paulo, né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse confronto é muito forte, né? E às vezes nós podemos ou perseguir ou lutar contra Deus, né? Querendo fazer uma coisa que é nossa e ao invés de fazer a vontade de Deus. Enfim, não vou me estender mais, mas é um ponto muito relevante aí. Obrigado por levantá-lo. Obrigado. Agora o Galileu aqui, a nossa última pergunta aí. Bom dia, é uma alegria muito grande poder ver meus irmãos e irmãs do Brasil. Queria te agradecer, Denilson, pelo encorajamento e pelo ensinamento nesta manhã. Às vezes eu preciso de lembretes espirituais e, apesar de eles serem básicos, são muito importantes, pelo menos para a minha vida, no meu caminhar com Deus. E dois pontos que você mencionou, um foi o conhecimento pessoal de Jesus, né? E me lembra da escritura em Filipenses 3, que fala, que Paulo diz que quero conhecer a Cristo, né? E o poder da ressurreição. Eu gosto de ler a Bíblia em versões diferentes, e a nova tradução da linguagem de hoje fala, tudo que eu quero é conhecer a Cristo, né? O que dá uma ênfase ainda mais, essa foi uma das escrituras, o porquê eu sou tão interessado sobre a vida de Paulo, porque de toda a vida dele chegou à conclusão de tudo que eu quero, né? Não só o que eu quero, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e fazer parte da morte e experimentar a ressurreição, né? E aí me leva ao segundo ponto que eu preciso de ser relembrado espiritualmente. Em Filipenses 4:10 fala, tudo posso naquele que me fortalece. E o que você mencionou, né, que o relacionamento, quando ele chegou de fato a conhecer Jesus, ele acreditou e teve o poder de poder mudar de vida, né? Então, tudo que eu quero é conhecer a Cristo, gera aquela fé de que tudo posso naquele que me fortalece, né? Que podemos vencer as dificuldades que aparecem na nossa caminhada cristã. Então, eu quero muito te agradecer pelo ensinamento, encorajamento. É interessante, porque quando nós lemos as cartas de Paulo, os ensinamentos que ele nos passa nas cartas, nós lemos os evangelhos, os temas são muito semelhantes, né? O que me dá mais fé ainda que, de fato, as cartas de Paulo são verdadeiras, né? Porque os temas de amor e de paz, né? Tudo que Jesus pregou do evangelho. Então, mais uma vez, muito obrigado, Denilson, pela aula e pelo encorajamento, irmão. Galileu, obrigado, cara. Obrigado pelo apoio de sempre aí, pela amizade. Que bom que você pôde participar aqui com a gente, mesmo sendo cedinho aí para você, né? E é isso mesmo, eu acredito nisso. As cartas de Paulo é a aplicação dos ensinamentos de Cristo para as comunidades cristãs recém-criadas ali no primeiro século, né? É exatamente isso. E esses versículos aí que você citou, né? Eu acho que é uma excelente maneira da gente terminar, né, esse tempo aqui. Samuel falou que
tá encerrando, né? Mas Cristo é tudo, né? É o que a gente precisa, conhecer a Cristo, e as outras coisas vêm disso. E esse versículo muito conhecido, né? Mas às vezes a gente vê muito distorcido, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas quem falou isso foi um homem que passou, né, por todas aquelas tribulações e perseguições e muito, muito sofrimento, né? E aí, aprendendo a viver, né, no palácio ou sem um teto sobre a sua cabeça, aprendendo a viver com fartura ou com fome, ele diz isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece, porque Cristo é tudo para mim, né? E eu já vivo a eternidade com Ele. Mas obrigado aí pelos comentários, né, seu e de cada um dos irmãos aí pela presença. Mais uma vez eu agradeço. Obrigado, Edenilson. Obrigado a participação de todos aqui. Chegou aqui o nosso horário, que a gente está 9h30 já, mas que privilégio estar aqui com você, Edenilson, e com todos os nossos irmãos. Um grande abraço aí, a gente está terminando aqui agora, e daqui a pouco quem estiver aqui no Rio, a gente vai ter o culto. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Muito irmão. obrigado. Ótimo Obrigado. domingo, Obrigada boa a semana. Obrigada. Nilson. Tchau, tchau. Obrigada, Samuel. Nilson. Boa viagem, Nilson. Obrigada, Obrigado, obrigado, Galileu. Obrigado. Obrigada a todos. Tchau, Samuel. Tchau, tchau. Semana toda. Zen rever o Galileu, hein?